Pois bem, pessoal, vamos agora então dar continuidade aqui, né, à nossa análise dos nossos crimes, né, praticados contra o dever funcional na instituição militar. Pois bem, já vimos 319, já vimos o artigo 320. Vamos agora para o 321. O artigo 321, ele vai falar o quê? Vai falar do extravio, da sonegação ou da inutilização de livro ou documento pertencentes à administração militar, ok? Agora, é muito estranho, né? Nos dias atuais, nós ouvirmos e estudarmos sobre extravio, sonegação, inutilização de livro, né? Ou documento. Mas olha só, em que pese nós estarmos aí em uma época onde o digital, né, tomou o espaço do físico, nós ainda temos, né, nos arquivos da administração pública em geral e nos arquivos da administração pública militar, nós ainda temos muito a utilização de livros, né, livros de registro, livros de protocolo e, lógico, os documentos, né, que nem todos os documentos, eles são digitais. Certinho? Então nós temos muitos documentos ainda o que? Físicos, nós temos laudos, nós temos certidões e que são arquivadas o que? Fisicamente e não tão somente digitalmente, ok? Então o 321 é o crime que quem que pratica este crime? Pratica este crime o funcionário público, né? O funcionário público da instituição militar que ele é responsável pela guarda, pela manutenção desses livros ou documentos. E ele, no exercício do cargo de guardar esses livros e esses documentos, o que ele faz? Ele extravia, ele sonega ou ele inutiliza livros ou documentos. Então, pratica este crime do artigo 321 aquele funcionário da instituição militar que tem responsabilidade, tem a guarda desses documentos, a função dele é guardar estes documentos, salvaguardar estes documentos, ok? Apresentar quando solicitado, né? E manter guarnecido quando não solicitado. Só que ele, o que ele faz? Ele se desvia da sua função. Se desvia da sua função e extravia, sonega ou inutiliza esse livro ou documento. E quando ele assim age, ele incorre, ele pratica o crime do artigo 321. Ok? Mas você pergunta para mim, professora, e se este funcionário da instituição militar, se ele extravia, se ele perde, ou se ele inutiliza, se ele sonega um livro ou documento, mas que ele não tinha a obrigação de guardar, né, estes livros ou documentos, ele também pratica o crime do 321? Não. Aí ele vai praticar o crime do artigo 337. Que nós vamos juntos estudar daqui a algumas aulas, 337 do nosso Código Penal Militar. Então a particularidade aqui é a seguinte: só responde pelo crime do 321 aquele que extraviou, sonegou ou inutilizou livro ou documento do qual ele tinha a guarda em razão da sua função. Se o funcionário o agente perdeu, né? Que aí é o caso, é o particular. Se o agente perdeu este documento público da administração militar, se ele sonegou ou se ele inutilizou esse documento ou este livro, mas ele não tinha a obrigação de guardar este documento em razão da sua função. Então ele vai responder pelo crime, mas do 337, que nós vamos daqui a algumas aulas estudar juntos, mas eu já quero adiantar isso para vocês, ok? Também nós vamos fazer a leitura, nós vamos verificar juntos que o crime do artigo 321 é o que nós chamamos de tipo penal reserva ou tipo penal subsidiário.
Ou seja, o que é isso, professora? O tipo penal subsidiário é o tipo penal reserva, ou seja, o agente que extravia, inutiliza ou sonega livro ou documento da administração militar, ele só responde pelo crime do artigo 321 se essa conduta dele não constituir, se essa conduta dele não configurar um crime mais grave. Se essa conduta dele de extraviar, sonegar ou inutilizar livro ou documento se encaixar em um crime mais grave, por este crime mais grave ele responderá, ok? Vamos trabalhar aqui um exemplo. Nós temos dois crimes, né? Vamos pegar dois crimes capitulados aqui no nosso CPM. Vamos pegar o 321 e vamos pegar o 308. O 308 é corrupção passiva. Entre o 321 e o 308, qual o crime que é mais grave, né? Como que nós medimos a gravidade de um crime? Pela pena em abstrato que é cominada, tá ok? Então, para você identificar qual crime é mais grave, você vai identificar a pena, tá? Aquele que tiver uma pena em abstrato, uma pena descrita em lei mais severa, este crime é considerado mais grave. Então, veja só, o 308, corrupção passiva, ele tem uma pena mais grave do que o 321. Significa o quê? Que se o funcionário público da instituição militar, se ele recebe uma quantia em dinheiro para extraviar um documento, ele não responderá pelo crime do 321. Ele responderá pelo crime do artigo 308. Por quê? Porque essa conduta dele de extraviar livro ou documento mediante recebimento de vantagem indevida constitui um crime mais grave que o 321. Qual crime mais grave é esse? O crime do artigo 308, corrupção passiva. Ok, galerinha? Então é isso que significa este parágrafo, separar a pena aqui, ó. Reclusão de 2 a 6 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Sempre que vocês lerem isso depois da pena, se é uma condição, Responda para o 321. Se este ato de inutilização, sonegação ou extravio de livro ou documento não se encaixar em outro crime mais grave. Ok? Belezinha? Então, depois de todas essas informações, vamos juntos fazer a leitura do tipo penal. Ok? Artigo 321. Extraviar livro oficial ou qualquer documento, ó, de que tenha guarda em razão do cargo, ok? Sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, ok? Fácil compreensão. Então, para que o agente responda pelo crime do artigo 321, diante de uma sonegação, inutilização ou extravio, ele deve sonegar, extraviar ou inutilizar este livro oficial ou documento que ele tem o quê? A guarda em razão do cargo. Se há um extravio, se há sonegação, se há inutilização deste documento por um agente militar, mas que ele não tem a guarda daquele documento, ele não pode responder pelo 321. Ele responde pelo 327, ok? Que é o 337. Que na verdade nós vamos ver juntos que esse artigo 337 ele está inserido no rol dos crimes praticados por particular contra a administração pública militar, tá bom? Então, essa aqui é a conduta do artigo 321, pode ser praticado de duas maneiras, esse extravio, essa inutilização ou essa sonegação. Como assim, professora? Pode haver um extravio, uma sonegação e uma inutilização total, onde se perde por completo o documento, ou parcial, onde parte do documento ou livro é perdido, extraviado, sonegado, inutilizado, e parte o quê? Ainda se mantém, ainda se apresenta, certinho? A pena de reclusão de 2 a 6 anos. É uma pena significativa.
Vamos lá então para mais detalhes do nosso 321. Aqui nós temos a definição, um conceito deste crime. Vamos lá? Olha só, definição. A conduta do artigo 321, ela vai consistir o quê? No extravio, na sonegação ou inutilização total ou parcial de livro oficial ou documentos pertencentes à administração pública militar. E são livros oficiais e documentos pertencentes à administração pública militar os quais o funcionário tenha sob sua responsabilidade em razão do cargo. Não podemos perder de vista este detalhe, tá? As condutas são 3: extraviar, sonegar e inutilizar. Elas não são sinônimos, ok? Como assim, professora? Em que consiste o extravio? O extravio é o mesmo que fazer perder. Por que assim, professora? A professora está falando fazer perder. Quando a gente perde alguma coisa, a gente não perde por querer. Pois é, mas aqui no 321 nós perdemos por querer. Como assim perdemos por querer? O artigo 321, ele não admite a modalidade culposa, tá? Se o artigo 321 não permite a modalidade culposa, significa o quê? Significa que este extravio de livro oficial ou documento, ele é um extravio intencional. Tá? E não acidental, tá? Ele é um extravio intencional e não acidental. Pois bem, ok, professor. Agora, e se houver um extravio acidental? Se houver um extravio acidental, o agente funcionário militar não responderá por este crime. Não, por quê? Porque essa é a consequência de um tipo penal não admitir a modalidade culposa. Se o extravio foi acidental, esse extravio ele foi culposo. Concorda comigo? Por uma negligência do funcionário. Só que esse tipo penal, 321, admite somente a modalidade dolosa. Ele não admite a modalidade culposa. Então, esse extravio, aqui, ó, ele é um extravio que é intencional. De maneira intencional, a gente perde aquele livro ou aquele documento, tá? Sonegar. Sonegar é o mesmo que não apresentar. Não apresentar quando? Não apresentar quando solicitado. A conduta de sonegar, sonegar representa não apresentar o livro oficial ou documento quando solicitado, tá? E inutilizar é o quê? Inutilizar é o mesmo que destruir, né? Inutilizar é destruir, é tornar este livro oficial ou este documento inútil, incapaz, né? Incapaz de oferecer qualquer recurso de leitura, incapaz de oferecer qualquer recurso de análise para aquele que precisava daquele livro oficial ou documento. Por exemplo, você queima, né, um processo administrativo. Você inutilizou aquele processo administrativo. Você derrama um líquido escuro, derrama refrigerante, derrama água, derrama suco sobre um laudo médico, militar. Você vai inutilizar, você vai destruir aquele documento. Seu papel vai se fragmentar, irá derreter, ok? E esse extravio, essa sonegação, essa inutilização, ela pode se dar de duas formas. Pode ser total ou parcial, tá?
Aqui, pessoal, eu só trago aquilo que nós acabamos de falar juntos, tá? Em que consiste o extravio, em que consiste a sonegação e em que consiste a inutilização. E aí nós temos alguns exemplos, tá? Exemplo de extravio: o funcionário perde um livro de registro de protocolos, mas essa perda ela é intencional, porque este crime não admite a modalidade culposa, tá? A sonegação: o funcionário público que intencionalmente, omite a entrega de relatório ou parecer ao seu superior ou não menciona a existência deles. E a inutilização: o funcionário público rasga, molha, queima, tá? Uma certidão ou um laudo. Agora imagine que o nosso funcionário, ele separou sobre a sua mesa vários documentos a serem incinerados. Olha, esses vários processos administrativos a serem incinerados, tá? E acidentalmente, ele manda junto para ser incinerado um processo administrativo que não era para ser inutilizado, que não era para ser destruído. Mas ele enviou acidentalmente. Como foi acidentalmente? Ele agiu a título de culpa e não a título de dolo. Diante disso, este funcionário não responderá por crime algum, porque este crime aqui não admite a modalidade culposa. Agora, se intencionalmente ele coloca esse PAD junto com os demais para ser utilizado, aí ele agiu de maneira dolosa, ele agiu de maneira intencional. Ele responde normalmente pelo 321. Aqui, galerinha, é a subsidiariedade do crime em comento, É a subsidiariedade do 321, É a característica dele de ser um tipo penal militar reserva ou um tipo penal subsidiário. Aqui eu transcrevi a pena, reclusão de 2 a 6 anos, se a conduta não constitui crime mais grave, Então significa afirmar que a conduta disciplinada no artigo 321 do CPM é um tipo penal reserva, tá? Subsidiário. Ou seja, se a conduta do sujeito ativo, do funcionário da instituição militar, caracterizar-se em crime mais grave, por este crime mais grave, ele irá responder, tá? Aí aqui eu trouxe duas situações hipotéticas para nós compreendermos, tá? Olha só. Primeiro, funcionário público da instituição militar recebe quantia em dinheiro para praticar uma das 3 condutas previstas no artigo 321. Neste caso, configura o crime do artigo 308, corrupção passiva. Corrupção passiva é um crime mais grave do que o 321. Então, o que significa? Crime mais grave com pena em abstrato mais severa. Se o 308 é um crime mais grave com pena severa, com pena em abstrato mais severa, significa que o agente, neste caso, responderá pelo 308 e não pelo 321 do CPM, tá? Então essa é a consequência prática, tá? De termos um tipo penal subsidiário. Esse é um exemplo, tá? De consequência prática. É assim que funciona o tipo penal reserva. Agora, vamos ver a situação inversa, olha só. Segunda situação hipotética. Se o funcionário público, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, pratica uma das 3 condutas descritas no 321. Neste caso, não configura o crime do artigo 319. Não vai configurar o crime de prevaricação. Por quê? Porque o crime de prevaricação é um crime menos grave que o crime do artigo 321. Assim, o sujeito ativo responderá pelo citado artigo 321. Ok? Prevaricação é um crime menos grave, com pena em abstrato menos severa que a do 321, ok? Mas, professora, agora eu fiquei com dúvida, por que ele não vai responder por prevaricação, sendo que ele praticou essa conduta,
né? Movido por sentimento ou interesse pessoal. De cara eu já ia marcar que é prevaricação. Você está correto, você não está errado, tá? Sempre que nós lemos lá interesse, sentimento ou interesse pessoal, pá, prevaricação. Caracteriza prevaricação, claro que caracteriza. Só que neste caso, ele não vai responder por prevaricação, porque, veja bem, olha, direito penal é maravilhoso. Por que ele não vai responder por prevaricação? Porque eu tenho um tipo penal, tá? Descrevendo a conduta que ele praticou. Qual é a conduta? Ele extraviou um livro oficial ou documento de que ele tinha o quê? A responsabilidade em razão do cargo. Então eu tenho a conduta dele descrita em um tipo penal específico. Então, não em si, o que motivou foi o sentimento, o interesse pessoal, isso por si só não vai caracterizar a prevaricação. Por quê? Por quê? Porque eu tenho no artigo 321 um tipo penal específico, descrevendo a conduta de extraviar livro oficial, sonegá-lo ou inutilizá-lo. Só em razão disso. Ok? Só em razão disso. Fora isso, você viu caracterizado. Interesse ou sentimento pessoal na situação, vai sem medo, vai sem erro, que é prevaricação. Tá bom? Pode ir sem medo, pode ir sem erro, que é prevaricação, sem sombra de dúvida. A não ser que a conduta que ele praticou, movido por interesse ou sentimento pessoal, esteja descrita aqui, ó, em um tipo penal próprio. Belezinha? Espero que tenha ficado claro, tá, pessoal? Se não ficou, vocês, por favor, entrem em contato comigo, tá? Tem vários aluninhos que têm o meu contato. Tem a Diene, né? Diene mandou um messenger pra mim, um abração aí, viu, Diene? Tem meu velho amigo Júlio, né? Então, olha só, vamos mandando message, vamos nos comunicando, tá bom? Tem vários alunos aí que estão mandando oi. Então, se tiver dúvida, é por ali mesmo que nós vamos conversando e eu vou respondendo vocês, tá? Vamos lá, agora vamos classificar esse tipo penal. Olha só, quem pratica este crime é um militar, sujeito passivo é a administração pública militar. Este crime ele admite somente a modalidade dolosa. Este crime aqui não abre espaço para a culpa, tá? Então, se acidentalmente o funcionário extravia, sonega ou inutiliza, a conduta dele fatalmente será atípica, por falta de previsão legal da modalidade culposa, tá bom? O elemento subjetivo é o dolo, o elemento objetivo é a conduta, ou seja, intencionalmente extraviar, sonegar ou inutilizar livro. Com licença, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço desculpas por interromper seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade de nossos mestres aqui da LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, especialista em concursos públicos, que somente em 2022 eu já fui aprovado em 7 concursos públicos. É isso mesmo, em 2022 sou especialista em concurso público e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada do concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia e também do Corpo de Bombeiros Militar. Gente, olha só, qual que é o diferencial da LAC Concurso? Primeiro, tá, o nosso diferencial primeiro, preste atenção, tá? Primeiro, nós temos uma ferramenta pedagógica chamada Personal Coach. Personal significa pessoal, coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concursos. Essa metodologia ela é baseada em técnicas de administração e ferramentas de administração, mais precisamente administração por resultados. Ou seja, todo dia você tem uma meta de estudos, é isso mesmo. Todo dia você tem uma meta de estudos. Papo sério, se você se matricular, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você assistir às nossas videoaulas, ou essas videoaulas da internet e muito mais lá no nosso site, claro, completas,
eu tenho certeza que você ficará competitivo e você terá reais chances de aprovação. Em 2019, nós tivemos também um concurso aí da PM da Bahia, na qual a gente teve aí dezenas de alunos aprovados. Inclusive, nós fizemos aí uma playlist no YouTube super vencedora, né? Super vencedora para a galera, né? Professor, quanto custa? Olha só, preço promocional. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00, curso completaço, super atualizado, item a item do digital, acesso imediato com foco na banca da FCC. Então venha estudar conosco aqui na LAC Concurso.